Que tal uma fantasia medieval sombria e brutal? O que você acha da ideia? Não vou falar de Ravenloft, porque Ravenloft é um passeio no parque num dia de sol perto do nosso amigo aqui. Eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o Symbaroum, onde a originalidade do cenário cativa você logo de cara e também a gente vai ver um conflito entre civilização e natureza e descobrir um mistério do que ocorre. Então, chegou agora, rola a iniciativa então! Bem-vindo a Symbaroum! Na verdade, a região onde a civilização viveu. Então veja que a gente já tem um ponto, não é o local, é quem morou o nome do sistema, por assim dizer. E aí a gente sabe que é uma civilização que era muito avançada em arquitetura, magia, artes, em tudo que você pudesse imaginar, ela era muito avançada. E rapidamente ela desapareceu e todo mundo não sabe exatamente por quê. Quem chegou lá, porque vieram imigrantes, na verdade essas pessoas que a gente vai estar falando vieram de outros locais, e com isso eles têm um mistério pela frente. Mas sabe o que não é misterioso? É como você ter boas dicas de RPG, que nem essa que a gente está trazendo agora. É só você se inscrever aqui no canal, não tem nada de mistério. Clicou no Necromante no cantinho da tela, você já está inscrito, ou no botão de inscreva-se. Então, vem fazer parte aqui, que a gente vem trazendo novidade. É mais um sistema que a gente está acrescentando aqui no nosso leque de sistemas. E conforme a gente for conseguindo, a gente vai pôr cada vez mais RPGs aqui para vocês, tá bom? E se você gostar em algum momento desse vídeo, deixa o seu like e o comentário é de lei. Põe aí o que você achou e o que você gostou do que eu falei aqui. E se você quiser que eu me aprofunde mais sobre algum tema do que você ouviu aqui, põe nos comentários que eu faço um vídeo especial sobre esse tema. Diferente de muitos cenários onde a gente tem mapas gigantescos e mostrando muita coisa, eles procuraram se especificar muito no mapa nessa região, procurando descrever ele melhor e trazer mais ganchos para que você possa desenvolver a sua aventura. E em suplementos futuros, desenvolver as regiões mais longínquas e assim anexar novas áreas. Então, aonde que a gente começa? Primeiro no reino de Ambria, que é dividido em ducanatos, ou seja, eles têm um total de 8 ducanatos, onde os duques é que comandam cada um desses lugares. E na verdade acaba sendo até que facções aí diferentes que acabam até disputando o poder em alguns momentos. Há toda uma briga de poder também, tá bom? Nós temos a floresta de Davokar, ou Davokar, não sei como que se pronuncia, mas é mais um para a lista que eu vou errar com certeza. É a floresta mais misteriosa e ela guarda segredos que podem revelar o que ocorreu com a civilização de Symbaroum, tá? E dentro dela existe forças sobrenaturais aí funcionando, e aí também envolve muita coisa, mas também possui grandes tesouros e grandes recompensas esperando nossos aventureiros. A oeste tem uma planície sem mata alta, né? É uma região um pouco mais desabitada, né? E nós temos a leste e a sul as grandes cordilheiras com altas montanhas. A leste a gente tem as montanhas dos Corvos e ao sul a gente tem a cordilheira dos Titãs. E é esse o cenário onde se desenvolve inicialmente as histórias de Symbaroum. O único lugar fora disso que eu falei que é descrito, mas não aprofundado, é o reino de Aberetor, que é da onde vêm os nossos imigrantes, inclusive a rainha, tá bom? Que é uma das principais facções que a gente tem e é a que comanda ali os outros duques, pelo menos por enquanto. A gente nunca sabe nesse jogo de poder e política o que pode acontecer. E é o único lugar um pouquinho mais descrito que a gente tem. A floresta, como eu falei, é o grande atrativo. Para você atravessá-la do sul ao norte, você pode chegar a levar meses. E, na verdade, é caso você consiga, devido aos grandes desafios que ocorrem lá, tanto sobrenaturais quanto da própria natureza. Lembra que eu falei que era uma briga entre civilização e natureza. Então, existe uma treta aí entre eles e quando você atravessa, isso pode ser um grande problema. Incluindo os famosos
elfos, que todo mundo pergunta em fantasia, você pode jogar com elfo? O elfo é uma ameaça nesse cenário, tá bom? E uma outra grande diferença, não existe panteão com vários deuses, temos apenas um deus, pelo menos até a parte descrita aqui, que é o deus Sol Prius, e é ele que comanda tudo, que passa as leis, e é uma das facções. A igreja de Prius possui muito poder e comanda um ducanato inteiro, e está sempre influenciando ali com as suas mãos a política do reinado. Nós ainda temos os clãs bárbaros que já viviam na área e acabaram ficando também com uma região onde eles governam. Nós temos a Casa dos Nobres, que não pode faltar nesse jogo político. Temos ainda o Pacto de Ferro, o Exército da Rainha e o Ordo Mágico. Ou seja, a gente tem uma divisão boa aí entre cada um diferente, bem diferente do outro. Como você está vendo, é um cenário rico que pode trazer muita coisa boa aí para as suas histórias. Mas me diz, o que você está achando até agora? Gostou de alguma coisa que eu falei? Quer que eu me aprofunda mais? Quer que eu fale mais sobre a floresta, por exemplo? Põe aí nos comentários aí, vamos bater aquele papo sobre um RPG diferente. Não tem problema que você goste de Tormenta, de D&D, mas não custa nada conhecer outras coisas. Mas vamos lá, eu vou agora falar como que você cria personagens. Afinal, é uma das coisas mais importantes aí que a gente tem no jogo. Primeiro de tudo, nós temos algumas diferenças. Não são classes, são arquétipos, tá bom? Que a gente tem. A gente tem o guerreiro, o ladino e o místico. Essas três acabam englobando tudo que você precisa saber sobre um personagem para criar. Ah, mas eu só tenho então 3 classes? Nossa, é meio pobrezinho, né? Não. Cada uma dessas classes possui 5 ocupações diferentes. Ou seja, a gente está falando de mais 15, né? Diversificando até 15. Aonde cada uma possui características que acabam complementando classes que vocês estão mais acostumados. Então, a ocupação é que vai acabar falando se ele é um guerreiro mais de um tipo, mais do outro, ou um ladino de um tipo, ou um bardo, por exemplo, algo do tipo. Então, você vai seguir por caminhos diferentes aí, e com isso dá para cobrir tudo que precisa num grupo, tá bom? Tá, legal. Já sei como são aí os arquétipos, ou classes, seriam sinônimos quase, tá bom? Você tem ainda os atributos. São 8 atributos no total e eles são definidos de modo diferente. E você pode colocar já os números prontos, que são 5, 7, 9, 10, 10, 11, 13 e 15. Por quê? Os atributos têm que ficar entre 5 e 15, e aí você vai distribuir entre eles. Ou você pode distribuir entre os 8 atributos 80 pontos, sempre mantendo entre 5 e 15, e um único atributo seu pode ser 15, os outros não. E quais são os atributos? Nós temos astuto, discreto, persuasivo, preciso, rápido, resoluto, vigilante e vigoroso. Ok, Ale, mas o que cada um quer dizer? Exatamente isso. Cada um tem essa ligação exatamente com o nome. Vigoroso, vigilante. Então seriam como se você fosse observador. Não é inteligência, sabedoria, força e destreza, que nem a gente está acostumado. As iniciativas também funcionam de modo diferente. Também é rapidez, vigilante. Tem algumas séries aí, algumas mecânicas que eu ainda estou dominando, tá bom? Que funcionam de maneira diferente. Você ainda possui as habilidades, que são como se fossem perícias, mas não são. Por quê? Porque elas funcionam em níveis diferentes. Você tem o novato, o adepto e o mestre, que vão te dar algumas vantagens aí conforme você vai melhorando cada uma delas. Tá, e como que eu faço os testes? Você vai rolar o de 20, não muda diferente do que você está fazendo, só que você precisa tirar o número que está lá ou menos, tá bom? Então, por exemplo, se você vai fazer um de vigilante e você tem um 15, você precisa tirar 15 ou menos. Mas pode ter alterações, tá bom? Que aí o mestre do jogo que vai passar conforme cada uma das situações que ocorrem. Um outro ponto interessante, que nem sempre um acerto significa que você recebe dano ou que você dá dano. Existem maneiras de absorver dano, ou raciais, ou do arquétipo, ou então da armadura que você está usando, ela funciona bem diferente do que a gente está acostumado. Então a sua defesa faz um pouco mais de diferença aqui, até mesmo para você não tomar dano nenhum. Se você conseguir absorver tudo que foi dado de dano em você, você não toma nada.
E como que ocorre isso, Ale? Você falou de raças, mas até agora você não falou de nenhuma raça. Que raças que a gente tem disponível para a gente jogar? Já que você comentou que o elfo é uma ameaça. Bom, o elfo não está à disposição para jogar. Nós temos o cambiante, o humano, o goblin e o ogro. Totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado. O Goblin continua sendo aquela peste que trabalha bastante, que normalmente é colocado como bucha de canhão, mas existem exceções, tá bom, galera? Os humanos são os humanos que ou viviam no local como bárbaros ou que migraram do sul, fugindo ali dos lordes negros que haviam sequestrado a rainha. Houve toda uma guerra, mas isso aí fica para um outro vídeo, tá bom? E nós temos aí os ogros, que são seres que já saem grandes da floresta, tá bom? Só que eles vêm sem memória. E aí os humanos e os goblins que acabam dando essa memória para ele. Então aquele famoso background de que tem amnésia, joga com o ogro, tá resolvido já. Aí você vai receber aí uma série de coisas que eu posso explicar melhor porque leva um tempinho. E a gente tem o cambiante. O cambiante, ele seria mais ou menos, tá bom? Não é exatamente o meio-elfo. Por que mais ou menos? Porque ele envolve que os elfos às vezes sequestram crianças humanas e substituem por esses cambiantes. Acredita-se que são elfos que receberam magias para que não vivessem tanto quanto os elfos, mas que vivessem mais que os humanos. Meio que eles deram uma trava na passagem do tempo deles aí para eles poderem fazer o papel deles que ninguém sabe direito. Então eles são muito excluídos dentro da sociedade, tá bom? E os anões, Ale? Bom, os anões existem e estão fechados dentro da sua montanha lá, sem querer muito contato com o mundo. Existe um ou outro fora fazendo negócio, mas eles não são a base dos aventureiros. E o elfo que eu tanto gosto, que você já falou que é uma ameaça. Realmente ele é uma ameaça. Ele vive na maioria das vezes dentro da floresta e ele só normalmente vai causar problema para os jogadores, tá bom? Então eu fiz aqui um breve resumo sobre Symbaroum, tá? Nem cheguei perto, porque o livro é muito grande, tem bastante coisa. Ele vem aí com quase 400 páginas. Vem novidade aí, vai sair o manual do jogador agora. Então eu fiz um vídeo sobre as novidades do RPG. Se você não assistiu, assiste, tem muita coisa legal, tá bom? Vindo por aí. E se você ainda não é inscrito no canal, sua chance é agora. O Necromante surgiu aqui no centro. Clica agora. Vem fazer parte da maior horda de mortos-vivos do YouTube. Venha fazer parte aqui do Necromante junto com a gente. Tá bom? A gente vai dominar o YouTube e trazer RPG cada vez mais para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!